pessoal, o programa Mais Cidadão está com você novamente. É um prazer sempre, a cada semana, contarmos com a sua audiência, que só faz o nosso programa crescer cada vez mais. Nosso muito obrigado pela sua participação. Hoje nós estamos trazendo o Evandro Luiz Alves. Talvez você não conheça. Ele é profissional de educação física, ele trata de pessoas com deficiências de todos os tipos, está no Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores, participou do projeto Recriar do Banco do Brasil, enfim, uma pessoa que dá a sua vida em favor do outro que é deficiente. Tudo bem, Evandro? Tudo bom. Então, pessoal, o Evandro é uma pessoa que é conhecida da minha família há muitos anos e recentemente ele procurou o programa Mais Cidadão para colocar alguma coisa importante para você, para todos nós, para as autoridades, para que conheçam as dificuldades que é trabalhar com o deficiente, com o cego e com as outras pessoas que são portadoras de deficiência. Então ele vai descrever para nós aqui um pouco do trabalho dele com os cegos e também no jardim sensorial, nas outras atividades que ele desenvolve. Tudo bem, Maninho? Tudo bom. O meu trabalho com as pessoas com deficiência visual, inicialmente eu vou falar, eu trabalho com orientação à mobilidade. Lá no Instituto dos Cegos nós temos uma equipe multidisciplinar que os auxilia. A grande dificuldade, tanto das pessoas com deficiência visual como as de baixa visão que nós atendemos, geralmente são a questão de acessibilidade, são a questão de conceitualização das coisas que eles tentam tocar, né, sentir, a falta, às vezes a superproteção dos próprios pais que atrapalham e a população que às vezes não os percebe no caminho. Né? Tá certo. Você acha que a cidade de Campinas tem já aquelas guias, sarjetas preparadas com também o caminho tátil? Está suficiente? Precisa melhorar? Como é que você vê isso para Campinas? A cidade de Campinas deu um início com o piso tátil ali na Glicério, mas tem somente ali. O bolsão comercial, que é a 13 de maio, ele não tem esse piso tátil. E também muitas lojas na própria 13 de maio não tem acesso para a pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas. Os próprios bares, lanchonetes, inclusive tem bares e lanchonetes que estão com uma placa há tempos falando que vão fazer reforma e não tem. Os próprios funcionários não estão preparados a atender as pessoas com deficiência. Sim. E você acha que o programa de hoje poderia conscientizar esses proprietários, as autoridades, enfim, os pais e todo mundo da comunidade? Vamos dizer, descreva para mim o jardim sensorial, o que você está pensando, o que já existe, o que pode melhorar. Lá dentro do Instituto dos Cegos nós estamos criando, né, estamos aguardando o apoio da iniciativa privada, também da própria prefeitura, para criar um jardim sensorial, mas é um jardim sensorial diferente, é informativo, que além de a gente ter tudo que tem no jardim sensorial, que são as sensações, a gente vai informar a população sobre como evitar ter as deficiências, como interagir com os deficientes, como atender, dar noções de história e ecologia. Isso é uma coisa muito importante para a população interagir com as pessoas com deficiência. O Evandro, você me falava agora há pouco de como as pessoas adquirem os tipos diferentes de deficiência, inclusive a cegueira, né? Você podia descrever para os nossos telespectadores as pessoas que não nasceram com deficiência, que adquiriram ao longo da vida e até de maneira bem assim surpreendente, que podia ser evitado. Como é que você me fala sobre isso? Primeiramente, existe uma pesquisa muito infeliz aqui no Brasil, que de 1 em 1 hora alguém fica deficiente no Brasil. 65% dessas pessoas
são por causa de violência, onde se ficam. Tiros, por exemplo? Tiro, bala perdida, violência doméstica. O restante são essas patologias que eu vou citar. Diabetes, às vezes a pessoa está com diabetes, sabe que vai ser prejudicial, mas não se cuida. Não se cuida. Má alimentação. Um exemplo clássico, às vezes a pessoa vai a algum médico e esse médico fala que ele tem uma patologia, indica um remédio, ele continua se sentindo mal, ele não procura um outro profissional e aí de repente é uma outra patologia. Eu tenho uma aluna, né, amiga, o médico disse que ela tinha diabetes, ela tomando remédio de diabetes, aí no final ela tinha lúpus e ela ficou tetraplégica. Pois é, então tem várias situações, ou de acidente, ou falta de higiene, falta de conscientização das pessoas em relação a questões de saúde. Muitas vezes surpreende a gente a quantidade de pessoas que ficam deficientes sem nenhuma necessidade, não aconteceu nada, não é um problema genético nem nada, não é verdade? Isso é verdade, às vezes a pessoa não está nem sabendo, porque ela não procura esse tipo de informação, às vezes se sente mal, às vezes pede aquele remédio caseiro do vizinho, né? E vai tomando, ou às vezes o médico indica alguma coisa e ela vai ao vizinho e toma outro, como já aconteceu. Pois é uma coisa absurda. E nas escolas, Ivana, como é que os cegos são tratados, as pessoas com deficiência? Você acha que já há um clima de conscientização, de acolhimento das pessoas, de preparo dos professores e também dos técnicos de uma forma geral? Ou ainda temos que avançar muito? Existe a necessidade de um avanço muito grande nessa área. Eu tenho percebido, porque a minha aula, eu vou a campo, nas escolas, não é culpa das crianças, isso já vem dos pais, né? As próprias crianças têm um tipo de preconceito. Só para vocês terem uma ideia, eu já ouvi pais falando para a criança assim, não fica muito perto dessa menina que é deficiente visual, que cegueira pega. Então, por que aí, absurdo, não? Não tenho mais o que comentar. Né? Realmente não dá nem para comentar uma situação como essa, né? Então, o que você proporia? Se você fosse Deus aqui nesse momento, o que você proporia para Campinas para fazer um atendimento melhor, tanto nas entidades como nos órgãos públicos, para melhorar essa situação com a qual você convive há tantos anos? A primeira sugestão é informação. Às vezes a pessoa não tem informação, a gente não pode cobrar de quem não tem informação. E ação, como é que eu falo? Uma ação deliberada da própria sociedade de estar buscando essa informação, de repassar essa informação, da gente irmos na escola, de trazer, por exemplo, esse jardim sensorial que nós estamos querendo construir, de informar o comércio de como deve ser atendido. Então, ter um centro onde as centro de referência, onde possa estar havendo essa informação e disseminar. Tá certo. Bom, nós, claro, estamos ouvindo você, nós temos pouco tempo, infelizmente eu gostaria de conversar com você muito mais tempo. E sabendo das coisas que você tem feito, existem outras entidades em Campinas que fazem também um trabalho espetacular de doação, de participação, enfim, tudo muito elogiável que se faz em várias entidades. E eu gostaria que você trouxesse um testemunho para nós, porque às vezes eu falando, você falando, tem uma importância, lógico, mas é mais importante ouvir da própria pessoa o que ela sente e como ela sente que houve evolução no trato seu com o desenvolvimento dela. Eu vou pedir para a Chiara estar dando esse depoimento. A Chiara? É uma aluna minha que já há algum tempo entrou no ano passado no Instituto e agora está quase terminando a nossa orientação mobilidade, que é um processo longo. Tá bom. Então nós vamos ouvir um pouco a Chiara, peço que você preste atenção nela e sinta através dela aquilo que ocorre na vida de muitos deficientes, sejam cegos ou com outros tipos de deficiência.
a gente fica emocionado, certamente, mas também não basta nos emocionarmos, a gente precisa agir, o poder público, as entidades, as pessoas, enfim, tratarmos o deficiente com o carinho que ele merece, mas colocando ele na vida da gente e respeitando a vida dele, para que possa integrá-lo à sociedade, como uma pessoa normal, como uma pessoa que está com vontade de viver. Vamos ver a Kiara então? Eu estou sendo orientada pelo Evandro há mais ou menos um ano, né? E nesse um ano eu posso dizer que muita coisa aconteceu. Eu conheci muita coisa que eu não sabia nem que existia por falta de informação mesmo. E desde quando eu comecei a aula de orientação e mobilidade, eu passei a conhecer mais sobre o mundo. E depois disso, né, de ter ganhado o direito de ir e vir, né, deu mais ânimo, né, deu mais energia para sonhar alto demais, talvez. Deu vontade de trabalhar, deu vontade de seguir em frente, de ter futuro. Eu acho que todos os tipos de deficiência tinham que receber mais incentivo. Tanto de todos, né, em geral, mas principalmente dos pais, porque muitos familiares às vezes não dão o incentivo que você quer. Às vezes a palavra que você quer ouvir de seus pais, o incentivo que você acha que seus pais vão te dar, você não recebe isso. Então eu acho que se isso realmente acontecesse, a vida do deficiente seria bem melhor do que é. Em relação à escola, eu estudei, né, escola estadual, né? E eu nunca tive apoio de ninguém na escola, material adaptado nunca teve. E muitas vezes eu ouvi falar, né, dos pais dos alunos, dos próprios alunos, que cegueira pega. Isso dói, cara, você ouvir de alguém. Não fica perto dela não que você vai ficar cego. Isso dói, eu acho que não tem necessidade disso, sabe? Acho que falta muita informação na sociedade ainda. As autoridades, né, para todos que estão assistindo em geral, mas as autoridades, né, ajudem mais as instituições que ajudam a gente. Dê mais oportunidades ao deficiente, porque é disso que o deficiente precisa. De mais oportunidade para poder sonhar, para poder sorrir, para poder ser o que ele realmente é, para mostrar a essência dele. Ajuda mais a gente. Bom, eu tenho certeza que você se emocionou como eu e o Evandro também, ele que trabalha com ela há tanto tempo. Evandro, como é que foi a evolução da Kiara a partir dos tipos de procedimentos que você realiza e as pessoas que trabalham com você? A Kiara, como pode dizer, ela mudou da água para o vinho. Ela começou a conhecer mais as coisas, começou a andar sozinha, a ter o principal direito de todo brasileiro, que é aquele direito de ir e vir. Ela começou a... Era incrível, porque na verdade muitas coisas eu não sabia. Ela não sabia o que era uma bifurcação, o que era um caminho, o que era terrenos. E ela começou a conhecer e agora ela está tendo o direito de ir e vir e a liberdade dela, né? É o que todos nós queremos. Tá certo. Bom, nós não temos muito mais tempo de programa, mas fala para nós em relação a outras deficiências. O que tem sido feito, o que dá para fazer, quais são as suas orientações para mim, para os telespectadores, para que a gente conheça um pouco mais desse assunto e possamos talvez contribuir um pouco mais do que nós temos feito. A primeira coisa que eu digo para as pessoas, vai parecer até meio esquisito, você nunca pode tratar a pessoa com deficiência como igual. Porque a partir do momento que você está tratando uma pessoa com deficiência como igual, você está sendo desigual. Você tem que dar oportunidades e facilidades para ela poder fazer, porque as capacidades dela são igualmente ou até mais que as nossas. Daí o calcêmia, né? Sim, tá certo. Inteligência. Mas é isso daí. E o meu toque que eu dou é, gente, vamos utilizar a nossa cidadania, vamos colaborar, como eu te falei, vamos evitar a violência e vamos amar cada vez mais, que é o mais importante.
Tá certo. Eu agradeço muito a você, Evandro, a Kiara, que participou aqui do nosso programa. Agradeço a você, telespectador, que toda semana nos honra com a sua audiência. A gente pede a Deus que a gente tenha sempre inspiração para seguir o nosso caminho, para ajudar os outros a seguirem o seu caminho, cada vez com mais dignidade e cidadania. Esse é o objetivo do programa Mais Cidadão. Obrigado, Evandro, obrigado, Kiara, obrigado a você. Até a próxima.